Saudações musicais, queridos alunos de harmonia e análise musical. Sejam bem-vindos a mais um vídeo sobre os conteúdos da unidade 2 do nosso CRC. E agora eu falarei com vocês sobre tétrades. E esse vídeo eu vou conversar sobre a distribuição das vozes de uma tétrade na nossa forma coral, tá joia? Até então nós conversamos sobre tríades, distribuímos as vozes de uma tríade, encadeamos acordes de uma tríade, destrinchamos aí possibilidades com a tríade e agora a gente vai pensar na tétrade, tá joia? E tratando sobre as tétrades, lembrem-se que tétrades são acordes de sétima, né? São acordes com 4 sons distintos, agora eu não tenho duplicação. E quando eu penso em tétrade, distribuição para uma forma coral. A primeira coisa que eu vou pensar é que geralmente a tétrade, como ela já tem 4 notas distintas, as 4 notas são apresentadas, são distribuídas para as 4 vozes. Esse já é o primeiro passo, não tem muito segredo. Então, se eu for pensar em Dó maior com sétima, eu tenho lá Dó, Mi, Sol e Si, né? Se eu for distribuir essas 4 notas para um arranjo coral, eu posso pensar exatamente nessa estrutura Dó, Mi, Sol, Si, partindo do baixo. Dó para baixo, Mi para tenor, Sol para contralto, Si para soprano. Já é uma primeira opção. Agora, se eu for duplicar, a ideia de duplicação tem por prioridade ainda a tônica. A tônica tem a prioridade de duplicação. Tá joia? E duplicando, tônica duplicada, o interessante é que a sétima, no caso no acorde de Dó, a sétima é a nota Si, né? A sétima nota Si fique na voz do soprano, fique na voz superior. É interessante que não fique no meio do acorde, tá joia? Isso vai acontecer, a gente vai ver nas inversões, né? Mas pensando num acorde no estado fundamental, tétrade. Distribuo as 4 notas para as 4 vozes, é uma primeira opção. Segunda opção, se eu for duplicar, duplica a tônica. Tá joia? Em segundo caso, se não for duplicar a tônica, duplica a quinta. Tá joia? Agora, quando eu trato de tétrades, eu tenho algumas particularidades que eu preciso ter em mente. E essas particularidades dizem respeito aos acordes sem intervalos aumentados e diminutos, uma vez que as tétrades permitem que esses intervalos apareçam no interior delas. Então eu tenho uma particularidade para esse tipo de acorde, sem intervalos aumentados e diminutos, e tenho uma particularidade para os acordes que têm um intervalo aumentados e diminutos. Os acordes que não têm intervalos aumentados e diminutos, se eu for suprimir, suprimo a quinta, eu vou duplicar a tônica, né? A prioridade é duplicar a tônica, depois eu duplico a quinta, mas duplicando uma voz, alguma vai sumir, uma vez que a tétrade tem 4 notas distintas. Quem pode sumir? A ideia inicial é que suma a quinta, porque a terça traz a tipologia do acorde. Ela fala se o acorde é maior ou se ele é menor, tá joia? Mas, em segundo caso, eu não quero suprimir a quinta, eu posso suprimir a terça. Então, a segunda opção é suprimir a terça. Se eu suprimir a sétima, o meu acorde deixa de ser um acorde de sétima. Como que eu identifico que ele é um acorde de sétima se eu tirei a sétima? Então, suprimir a sétima não é um caminho. E suprimir a tônica, eu suprimo a nota que está dando nome para o acorde. Eu preciso daí ter um processo de análise muito mais analítico, mais profundo, para tentar identificar acordes que estão sem o som fundamental, né? Então, a ideia é que tônica e sétima se mantenham. A tônica porque dá um nome para o acorde, sétima porque caracteriza o acorde como uma tétrade. Se tiver que suprimir, suprime quinta e suprime terça, tá bom? Agora, o acorde com intervalo diminuto e acorde com intervalo aumentado, a gente não pode suprimir a sétima, de forma alguma. Aí conversa com essa ideia que eu trouxe anteriormente, porque a sétima caracteriza que é um acorde, é uma tétrade,
tá joia? E eu não posso, de jeito nenhum, suprimir a nota que cria esse intervalo de quinta ou intervalo aumentado, não de quinta, esse intervalo aumentado ou esse intervalo diminuto no interior do acorde. Se eu suprimir esse acorde, esse intervalo dissonante some. Então, o intervalo de sétima eu não suprimo de acordes aumentados e diminutos, e a nota que cria o intervalo aumentado ou diminuto no interior dessa tétrade eu também não suprimo. Vamos dar uma olhada nesse monte de orientações e dicas que a gente está vendo aqui? Vamos lá para a nossa partitura. Então, um acorde de tétrade, um acorde de 4 sons, eu vou montar a tétrade de Dó maior. E eu vou montar exatamente a tétrade que eu destrinchei ali para vocês. Dó, Mi no tenor. Opa, não é isso? Aí. Sol e Si, Sol no contralto. E Si no soprano. Tá joia? Então eu tenho Dó, Mi, Sol, Si. Aqui eu distribuí do jeito que eu tinha orientado para vocês, tinha explicado nos passos anteriores. Porém, tem algo que a gente precisa agora começar a mexer. Lembrem-se que entre a voz do tenor e a voz do contralto, não é interessante manter o intervalo de uma oitava. Ultrapassar o intervalo de uma oitava, melhor dizendo. Então, essa terça eu vou colocar ela no contralto. Então, Mi foi para o contralto e a quinta veio para o tenor. Resolvi o problema. Tá joia? Dó, Mi, Sol, Si. Eu tenho aqui um acorde de tétrade. E entre a voz do contralto do tenor e do contralto eu tenho intervalo de sexta. Entre a voz do contralto e do soprano eu tenho intervalo de quinta. Está ali distribuída a minha tétrade sem suprimir nota nenhuma. Agora, acordes que não têm intervalo diminuto e nem aumentado, que é o caso desse intervalo, eu posso suprimir ou a quinta ou a terça. Então eu posso colocar, por exemplo, tirar essa nota Sol daqui, eu vou suprimir a quinta, e aí se eu suprimo a quinta, deixa eu fazer diferente, pode ser assim mesmo, eu duplico a tônica. Opa, não é isso? Aí. Então tá aqui, o meu acorde, ele tem a terça e ele tem a sétima. Suprimi a quinta como primeira opção e dupliquei a tônica. Tá joia? Isso foi uma primeira orientação. Aí é ir brincando com esse acorde de tétrade, tá? Eu vou deixar ele aqui para a gente não esquecer. Então, no meu primeiro compasso, está o acorde de tétrade em estado fundamental sem nenhuma nota suprimida. No meu segundo compasso, o acorde de tétrade sem intervalos diminutos e aumentados, e eu suprimi a quinta duplicando a tônica, tá? Agora eu vou brincar com um acorde diminuto. Dentro dessa tonalidade aqui, que é Dó maior, o meu acorde diminuto é o acorde de sétimo grau, por exemplo. Eu posso pensar no meu acorde de sétimo grau. E o meu acorde de sétimo grau é construído sobre a nota Si. Né? Deixa eu colocar meu Si aqui. Semibreve. E aí o acorde é Si, Ré, Fá, Lá. Opa, não é isso que eu quero uma nota Ré aqui. Pronto. Fá, Lá, vou colocar aqui na soprano e no contralto. Pronto. Então está aí o meu acorde diminuto. Eu só vou subir ele para cá para deixar mais pertinho. Posição fechada.
acorde diminuto, certo? Esse acorde já está distribuído, é uma tetra de 4 sons, eu distribuí baixo, tenor, contralto e soprano. Deixa eu inserir mais um compasso aqui. Pronto. Esse acorde diminuto, eu quero suprimir uma nota. Vamos lembrar do passo a passo que a gente viu ali anteriormente. O passo a passo conta para nós, as orientações, melhor dizendo, contam para nós que num acorde diminuto eu não posso suprimir a sétima. A sétima desse acorde é a nota Lá. Então eu vou destacar ela para nós, para eu lembrar que essa nota Lá, ela não pode ser suprimida. Então tá ali. E nas nossas orientações, nós vimos também que a nota que constitui o intervalo diminuto ou o intervalo aumentado não pode ser suprimido. Nesse caso, o intervalo diminuto está entre a tônica, que é a nota Si, e a quarta e a quinta, oh, perdão, Si, Fá, o intervalo de quinta diminuta. Essa nota Fá eu não posso suprimir. Então eu vou destacar ela, porque ela é a nota que está criando o intervalo diminuto característico desse acorde. Logo, se eu tiver que suprimir alguma nota desse acorde na duplicação das vozes aqui desse meu acorde diminuto, eu tentarei suprimir a terça. Ela será a minha opção. Tá joia? Olha o que acontece se eu suprimir a terça, dobrando a tônica. Mesmo sem terça, o intervalo dissonante, a dissonância, que é um intervalo diminuto, ele grita no nosso ouvido tonal. Percebe? E esse acorde dentro de um contexto, nesse caso está dentro de um contexto de Dó maior, né? Eu consigo identificá-lo como um acorde de Si diminuto. Certo? De Si meio diminuto, né? Porque eu não deixei a sétima bemol. Então o meu acorde aqui está meio diminuto, ele ainda não é um acorde diminuto completamente. Mas deu para entender essa brincadeirinha? De acorde diminuto, a sétima eu mantenho, e a nota que constitui um intervalo dissonante do meu acorde, eu também mantenho. Uma tétrade muito importante para nós, que nós já conversamos anteriormente, é o acorde de dominante. Dentro aqui da nossa tonalidade de Dó maior, o acorde de dominante é o acorde de Sol com sétima, certo? Vamos montar esse acorde de Sol com sétima aqui. Está aqui montado, ó. Pronto. Acorde de Sol com sétima é a dominante de Dó maior, a dominante de Dó. Esse acorde, ele possui um intervalo dissonante, certo? Observem que entre a nota Si e a nota Fá, eu tenho um trítono. Eu tenho um intervalo de quinta diminuta. O trítono é um intervalo com 3 tons, né? Eu tenho aqui, então, um intervalo com 3 tons. Esse intervalo, o trítono, não pode ser suprimido. Tá joia? Esse intervalo, dentro de um acorde de dominante, ele é um intervalo que precisa se manter. Então, eu vou destacar ele pra gente. Então, essa notinha, a nota Si, que é a terça do meu acorde, deverá ser mantida, porque senão eu perco o trítono do acorde. Então, vou lembrar ali que ela não pode ser destacada. Assim como a nota Fá, que é a sétima do acorde. Lembra que a sétima não pode ser suprimida num acorde de 4 sons? Então, se eu tiver que suprimir o meu acorde que tem um intervalo diminuto, esse daqui é o meu acorde de dominante com sétima, eu posso pensar em suprimir mais uma vez a terça. Então, ó, eu vou
suprimir a terça, vamos ver o que acontece. A terça não, perdão, vou suprimir a quinta. Terça não pode, porque a terça e a sétima estão criando um intervalo de minuto. A terça aqui não pode. Eu vou suprimir a quinta, que é a nota Ré, e tirando a nota Ré, eu vou, por exemplo, dobrar a minha terça. Percebem que, em função da série harmônica que eu tenho lá, uma oitava e depois uma quinta, a quinta fica subentendida aqui, ó, partindo da tônica. Então o acorde, mesmo tendo suprimido a quinta, ele não enfraqueceu a sua função de dominante e o seu intervalo característico, que é o trítono ali dentro. Tudo bem? Eu vou só separar para nós agora o que foi feito aqui, utilizando barras, esses dois primeiros acordes, dois primeiros compassos. Eu fiz um acorde maior com sétima maior e eu suprimi aqui nesse acorde, como ele não tem intervalo característico diminuto aumentado, eu posso suprimir ou a quinta ou a terça, né? Então eu experimentei isso. Depois no segundo eu peguei um acorde diminuto, e aí no acorde diminuto a gente viu que não suprime a sétima e não suprime o seu intervalo característico. Aqui eu fiz com diminuto, mas o aumentado vai ser a mesma coisa. Eu não suprimo o intervalo característico. E nos dois últimos compassos eu peguei um acorde dominante com sétima e nós pensamos sobre a orientação que um acorde de dominante, o intervalo característico dele, que é o trítono, não pode ser suprimido, a sétima também não. Então sobrou como opção a quinta, eu suprimi a quinta dobrando a nossa terça e nós ouvimos que esse acorde não perdeu sua força. Tá joia? Só para complementar as nossas ideias, eu vou fazer um acorde aumentado. E aí, o acorde aumentado, eu posso pensar, por exemplo, lá na minha tonalidade de Lá menor harmônico. Na tonalidade de Lá menor harmônico, o terceiro grau tem sobre ele um acorde aumentado. Lá menor harmônico, o terceiro grau é a nota Dó. Então, deixa eu colocar aqui a nota Dó. Então, tá aí a minha notinha Dó. Este acorde, dentro da tonalidade Lá menor, ele harmônico, ele tem a quinta aumentada. Então, a terça é Mi. Vou subir essas duas notas aqui. Pronto. A quinta é Sol e é um Sol sustenido, porque eu estou pensando em Lá menor harmônico. E aí a sétima do acorde é Si. Então tá aí, montado. Onde está o intervalo característico deste acorde, que é um acorde aumentado? O intervalo característico está entre quais vozes? Tenor e contralto. Então, o perdão não é entre tenor e contralto, é entre o baixo e o contralto. Eu tenho Dó no baixo, Sol sustenido no contralto. Eu tenho um intervalo de quinta aumentada. Esse intervalo tem que ser mantido na duplicação de vozes. Então eu vou colocar um lembrete ali para mim, ó. Dó é a tônica do acorde. Então na tônica eu não mexo. Sol é a nota que cria a dissonância aumentada. Então, eu não mexo. Sobrou como opção a terça e a sétima. Lembra que a sétima eu vou tentar não suprimir? Porque daí eu descaracterizo esse acorde como sendo uma tétrade, um acorde de 4 sons. Então eu não vou mexer nesse Si. Se eu tiver que suprimir, eu vou suprimir essa nota Mi.
Aí, ó, vamos brincar com a nota Mi sendo suprimida nesse acorde aumentado. Essa nota Mi eu vou dobrar a tônica. Então, um acorde sem nenhuma nota suprimida. E na hora que eu suprimir. Tudo bem? Deu para perceber que ele não perde a sua força de dissonância? Então, nós brincamos aqui nessa tela com um acorde maior com sétima. Nessa tela só tem tétrades. Nós brincamos com uma tétrade que não possui intervalo diminuto e aumentado, e aí suprimimos ou a quinta ou a terça. Depois um acorde diminuto, as notas, a sétima do acorde e as notas que constituem um intervalo diminuto não podem ser suprimidas. No aumentado, a mesma coisa, a sétima não foi suprimida, eu não escondi ela, e não escondi a nota que cria o intervalo aumentado. E no meu acorde de dominante, que foi esse último acorde aqui, que é um Sol dominante de Dó maior, eu também não suprimi o intervalo característico desse acorde, que é o trítono, constituído pelas notas Si e Fá. Ele não pôde ir embora, eu acabei brincando com a nota Ré suprimida, que está aqui, ó. Deixa eu diminuir a tela para vocês verem tudo na mesma linha. Então, no meu primeiro compasso, eu sempre tenho, pensando no limite das barras duplas, eu tenho um acorde sem nenhuma nota suprimida, depois um acorde que eu suprimi alguma nota. Acorde sem nenhuma nota suprimida e um acorde e uma nota suprimida. Tá joia? Fui fazendo a experiência do passo a passo aí com vocês para nós tentarmos entender como brincar com essa tétrade que é cheia de particularidades. Espero que tenha ajudado vocês, tenha clareado ideias sobre a distribuição das vozes nas tétrades, sem intervalos dissonantes, com intervalos dissonantes, e a tétrade acorde dominante. E agora é hora de experimentar. Mãos à obra, divirta-se e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!